Olá pessoal, meu nome é Ubiratan Silva, eu sou UX e UI Designer, Senior, Lead e Manager. Já tenho mais de 24 anos de experiência nessa área de design digital e tenho 44 anos. Eu comecei em design digital em 97, quando a web chegou no Brasil. Até então a internet era só terminais de texto. E com a web chegaram a possibilidade de usar imagens, links e tornar a experiência de uso da internet um pouco mais rica, mais interessante, né? Então, desde então eu comecei a trabalhar com isso. Então, fui um dos primeiros web designers que surgiram aí no Brasil, já direcionando a minha formação, que eu vinha da área de publicidade e propaganda, e direcionei a minha formação para a área de inicialmente design gráfico e logo em seguida, então, o web design, com a chegada da web no Brasil. Então, esse foi meu primeiro contato com interfaces digitais, usabilidade, e foi aonde eu encontrei a profissão que eu atuo até hoje, que eu gosto muito de atuar e de contribuir para a evolução do conhecimento a respeito de design digital. Atualmente eu sou Head de Design e fundador da empresa Online UX Team, que é uma empresa de consultoria e projetos na área de UX e UI Design. Atuo também como professor universitário em 3 cursos de pós-graduação na área de UX, um na Faculdade Sesusc, aqui em Florianópolis, onde eu ministro a disciplina de Agile UX, Faculdade Anhembi Morumbi, em São Paulo, onde eu dou 2 disciplinas, a disciplina de métodos ágeis e a disciplina de Design Thinking e inovação. E também a Faculdade Unileia, onde eu estou ministrando a disciplina de princípios de UI Design. Sobre atributos, características, habilidades que precisa ter para trabalhar com design digital, isso é muito amplo, né? Mas assim, eu acho que é importante a gente ter um equilíbrio entre hard skills ou habilidades mais relacionadas ao nosso trabalho, como domínio de ferramentas, domínio de métodos e técnicas relacionadas a design, a pesquisa em design. Mas é importante ter um interesse geral em estar sempre buscando mais conhecimento, porque o design de interfaces ainda é uma área muito nova, relativamente nova, em relação a outras áreas consagradas já de pesquisa e na área da ciência. E é importante a gente estar sempre estudando, então eu acho que uma habilidade importante é ter esse interesse, ter essa sede por estar sempre buscando conhecimento a respeito da área que você atua. Interfaces digitais, elas podem e devem ser das mais diferentes maneiras para acomodar os mais diferentes conteúdos. E muitas vezes os conteúdos também precisam se adaptar aos diferentes tamanhos de interfaces disponíveis. A gente hoje em dia trabalha com os mais diversos tamanhos de tela, né? Desde o Note, desde o desktop full, desde tela de televisão, Full HD, 4K, até a minúscula tela do mobile, do telefone celular. E a gente tem que fazer os conteúdos digitais funcionarem em todos esses tamanhos de tela, né? Então é importante a gente ter um olhar curioso a respeito das mais diferentes tecnologias que estão em desenvolvimento, porque isso afeta o nosso trabalho. E também é importante, claro, toda uma parte de soft skills que eu sempre costumo chamar essa parte de habilidades comportamentais e relacionais, né? Comportamentais porque tem coisas que dependem do teu comportamento para trabalhar. E é importante entender que o design a gente sempre trabalha em equipe, é muito raro, muito difícil hoje em dia, cada vez mais, um designer trabalhar sozinho. Ele vai estar sempre integrado a equipes multidisciplinares com gente de outras áreas do conhecimento, onde ele vai ter que, às vezes, mediar as relações, às vezes ele vai ter que dar a sua contribuição de colaboração. Então, ele dificilmente vai trabalhar sozinho, então ele precisa ter um comportamento que propicie o bom relacionamento com os outros colegas, os outros parceiros de time, né? Então, isso a gente vai mobilizar características comportamentais, como eu falei, do seu comportamento próprio como indivíduo,
mas também relacionais, a sua capacidade de se relacionar com o outro, a sua capacidade de ouvir, a sua capacidade de falar, de se comunicar, de se fazer compreendível. Então, essas habilidades também são importantes. E é importante também, uma outra habilidade que eu acho que é importante é a questão do storytelling, porque cada projeto que você fala, você tem que contar uma história. Tem que contar a história do seu usuário, tem que contar a história do seu projeto, do seu processo, das descobertas que você foi fazendo ao longo do seu trabalho até chegar ao resultado final. Então, assim, hoje em dia, cada vez mais o designer é demandado a contar como é que foi o seu processo até chegar às soluções e não simplesmente apresentar as soluções. Então, é importante também você praticar essa questão do storytelling e de contar a história do seu trabalho. E é claro que tem a parte de hard skills que você tem que dominar muitos conceitos de usabilidade, você tem que dominar muitos conceitos de processo de UX, processo de design thinking para facilitar o processo criativo de construção das soluções, de entendimento do usuário e do contexto de uso também, para com isso projetar melhores soluções. Então é importante você também entender para qual dispositivo você está projetando. Você pode projetar para os mais diversos dispositivos ao mesmo tempo, ou você pode projetar para dispositivos individualmente. Você pode fazer um aplicativo que seja para funcionar só em iOS, você pode fazer um aplicativo que seja para funcionar só em Android, você pode fazer um site responsivo que seja para funcionar em desktop, tablet e smartphone. Então você sempre tem uma gama diferente aí de trabalhos, então é importante você estudar como que se projeta para iOS, e aí você vai dar uma olhada em iOS Human Guidelines, que é o documento que norteia o desenvolvimento de design para sistemas da Apple. E você vai também dar uma olhada em Google Material e Android Material para entender como é que funciona a construção dos aplicativos para o Android, né? Então é importante a gente estar sempre buscando esses conceitos, além do que usabilidade também é uma coisa que evolui com o tempo. Então é importante a gente estar sempre entendendo como é que ela está funcionando no contexto atual, porque uma coisa era a usabilidade dos anos 90, onde a gente tinha basicamente desktop. Outra coisa é a usabilidade do ano 2020, onde a gente tem um mundo multitela dos mais variados tamanhos, onde os conteúdos precisam se adaptar. Eu acho que como profissões emergentes relacionadas à área de design de interfaces, a gente pode falar muito em relação a conteúdo. Então, muito tem se falado em UX Writer e a questão de preocupação com o texto e com os mais diferentes tipos de texto que você utiliza numa interface, desde os textos técnicos e minúsculos até frases, até textos de parágrafo e como colocar isso de uma melhor maneira nas soluções digitais que a gente desenvolve. Então, eu acho que o UX Writer é uma profissão que está em alta e está sendo cada vez mais requisitada nos times de desenvolvimento de software. Acho que é importante também entender a questão do service design, porque cada vez mais se exige que o designer tenha uma visão sistêmica, né, que consiga enxergar o sistema onde aquele produto ou serviço que ele está desenvolvendo está inserido e quais são os stakeholders, quais são os personagens que estão relacionados aí para que aquilo aconteça, para que o uso daquele serviço ou produto aconteça. Então, acho que é bem importante essa questão do service design também, então que é uma área emergente que está surgindo aí. Acho que existem algumas migrações também acontecendo, muita gente está indo do design gráfico para UX, e às vezes tem gente muito experiente na área de UX e UI que está indo para a parte de Product Management, que é a parte de gerenciamento do produto como um todo. Então, eu acho que a nossa área de atuação é uma área muito dinâmica. Essa intersecção entre design e tecnologia, ela está sempre sofrendo alterações e transformações e conceitos novos estão sendo assimilados e inseridos. Então, acho que é sempre importante a gente estar ligado e estudando isso até para entender com o que a gente quer atuar de fato, né? Outra área que é emergente também, que cada vez mais se dá importância dentro disso, é a parte de UX Research, que é a parte de pesquisa, né? E de como, não só como realizar pesquisa, mas como tratar esses dados e como apresentar esses dados de modo que o time
inteiro ou a organização inteira possa tirar benefício dessas informações coletadas em pesquisa. Então, o UX também, Research tem esse papel, né? E não é só um papel operacional. O UX Research, a meu ver, é um papel que desloca um pouco o design para uma área mais estratégica, porque coleta e lida com informações que são estratégicas, que são informações sobre quem é o teu usuário, quem é teu público-alvo, como é que é o contexto de uso, quais são as dores, quais são as necessidades, para com base nisso a gente conseguir projetar soluções que vão resolver isso e vão aí sim se tornar um sucesso. A meu ver, o papel do design nas interfaces e na inovação é trazer método, trazer técnicas, né? Trazer um ferramental justamente para que a gente possa facilitar o processo de construção dessas soluções e de entendimento dos problemas. Não consigo pensar em construir uma solução sem ter um ótimo entendimento do problema antes. Então, acho que as duas coisas meio que caminham juntos, né? Você conhecer seu usuário, conhecer qual é o problema e aí, com base nisso, começar a pensar em ideias de solução. Então, eu acho que isso também tem a ver com User-Centered Design, que é a questão de colocar o usuário, ou então Human-Centered Design, que é colocar o ser humano no centro das atenções e atender às necessidades que esse ser humano tem no contexto que ele está inserido. Então, eu acho que esse é o papel do design, trazer método, trazer ferramenta e ser um mediador. Ele é sempre um mediador entre o usuário e entre a companhia que está desenvolvendo o produto ou serviço. Então, eu acho que esse papel de mediação de relações e de conexões é muito um papel do designer, e é por isso que ele tem tanto que exercitar a empatia, exercitar a capacidade de se comunicar bem, de ouvir bem, de ser um elo de ligação, porque ele está levando informações que vêm às vezes do usuário, que ele coleta através dos seus métodos e técnicas, e leva essas informações para a companhia processar e resolver problemas e gerar soluções e produtos e serviços para atender aqueles usuários. Então, o designer está aí no meio disso tudo, né? Ele está catando informações e feedbacks dos usuários, levando para a companhia para idear e gerar novas soluções para entregar para esses usuários de novo. Então, eu acho que esse papel de mediação aí das relações e principalmente em relação a questões metodológicas, de técnicas, de como fazer e de principalmente de, por entender o usuário, de o que fazer, faz com que o papel do design seja não só operacional, como sempre foi até hoje, mas também cada vez mais estratégico, cada vez mais relacionado à estratégia das companhias e do objetivo que elas têm no mercado. E para atuar como um designer hoje em dia, digital, UX, UI, design thinking, você tem que ter em mente que você vai trabalhar quase sempre em equipes multidisciplinares. Isso é muito legal. Eu acho que é fundamental, inclusive, para que a gente consiga alcançar mais facilmente o sucesso e trabalhar com projetos mais assertivos, que tenham mais chances de dar certo, porque quanto mais diversidade você tiver no time, melhor. Então, diversidade tem a ver com diferentes tipos de pessoas, de etnias, de religiões, de comportamentos, mas que estejam focados em um objetivo comum, né? Porque um time se forma quando se coloca um objetivo comum. E aí, nesse sentido, a diversidade agrega porque traz diferentes pontos de vista de diferentes pessoas, de diferentes áreas de conhecimento para agregar e construir uma solução que muitas vezes é para resolver um problema complexo, né? E a gente, a meu ver, resolve mais facilmente problemas complexos trabalhando com diversidade, trabalhando com interdisciplinaridade, trabalhando com diferentes áreas de conhecimento interconectadas. É isso que faz com que a gente crie coisas complexas, soluções que resolvem problemas complexos e que a gente não conseguiria resolver se a gente fosse uma pessoa só. Então, a meu ver, é fundamental, e o designer vai trabalhar sempre multidisciplinar, a não ser que ele seja uma espécie de um ermitão, um inventor que trabalha e cria suas coisas sozinho, mas isso é muito difícil, cada vez mais, principalmente no design digital. A gente entende que a gente tem que conectar diferentes áreas de conhecimento para trabalhar e desenvolver soluções complexas de sucesso, sejam produtos ou serviços. Então, interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, que a gente chama, a meu ver, é fundamental no trabalho de design. Sobre a valorização do profissional de design, eu acho que aqui no Brasil a gente já melhorou bastante. Eu trabalho com isso já há 24 anos e quando eu comecei realmente não se sabia quase nada do que esse designer de interface poderia fazer.
Mal se sabia o que era uma interface. Então, acho que a gente já evoluiu bastante para 2020, no sentido de que hoje em dia a maioria das grandes empresas já sabe a importância de um designer, de um UX designer, de um UI designer e de usar métodos e técnicas de design para alcançar a inovação. Muita empresa está investindo nisso, muito se fala em design thinking, muito se fala em processos de UX relacionados a marketing, relacionados à gestão, relacionados a produto e serviço, relacionados a crescimento no mercado em escala. Então, eu acho que cada vez mais existe uma conscientização maior a respeito do papel do designer e da importância dele como um profissional e uma área de conhecimento que pode agregar muito para qualquer companhia, para qualquer organização da sociedade contemporânea. Acho que ainda pode melhorar muito em relação à valorização. Acho que o Brasil, por exemplo, é um país muito extenso, então essa questão de valorização é uma coisa que varia muito de região para região. Tem regiões que valorizam mais, tem outras regiões que não valorizam tanto e não tem como manter um equilíbrio nisso no Brasil, num país tão grande. Mas o que se percebe a nível global é que cada vez mais o design tem um ferramental que ajuda muito a alcançar a inovação, que ajuda muito a resolver problemas complexos, e quando isso é colocado em prática, os resultados aparecem, e por isso cada vez mais o profissional de design tem sido valorizado e tem sido buscado no mercado, né? Eu vejo muita vaga, eu vejo muita oportunidade de trabalho para quem quer trabalhar com design digital. E não só design digital, porque a gente está falando de experiência do usuário e às vezes a experiência do usuário até extrapola o digital. Mas assim, eu vejo um campo de grandes oportunidades, e com a pandemia a gente viu, com a questão do isolamento social, que a gente consegue fazer o nosso trabalho como designer de forma remota, home office. Isso interfere muito pouco na qualidade do trabalho que a gente consegue entregar. E também aconteceu aquela necessidade de cada vez maior das empresas se digitalizarem, né? Chegou um momento que a pandemia obrigou todo mundo, cara, você tem que ter uma forma de atuação no meio digital, né? Porque já que o meio físico a gente está sendo obrigado a ficar em casa, a gente tem que evitar o contágio, então com isso, muitas empresas aceleraram seus processos de transformação digital, e com isso abriram muitas oportunidades para trabalhar com design de interfaces e design digital como um todo. Então, eu acho que a valorização do profissional da área ainda é crescente, já está muito melhor do que era 10, 15 anos atrás, mas eu acho que ainda é um trabalho que a gente tem que estar sempre evangelizando, vamos dizer assim, mostrando para diferentes áreas, diferentes organizações, a importância do design, a importância de colocar o ser humano no centro das atenções e tentar trabalhar com base nisso, e a importância de utilizar métodos estruturados e técnicas estruturadas para chegar a resultados mais assertivos. Então, com tudo isso, o design pode contribuir, e é por isso que eu acho que cada vez mais o design é valorizado na sociedade contemporânea. Por último, falando sobre alguns cases onde eu já participei de cases interessantes na área bancária, participei da construção das primeiras versões do Bradesco Net Empresa, que era o banco digital mobile do Bradesco para pessoas jurídicas. Então a gente construiu isso, um grande desafio com o time do Bradesco e com o time da La República, empresa onde eu trabalhava na época, para construção desde os wireframes de baixa fidelidade, onde a gente definiu a arquitetura da informação, até aos protótipos navegáveis, onde a gente aplicava o branding do Bradesco, que era uma questão de identidade visual muito complexa e cheia de regras que a gente tinha que seguir, e foi um trabalho bastante desafiador, assim. Também trabalhei na construção do site da Lojas Paquetá, tanto versão desktop quanto mobile, é um site responsivo. Pude contribuir também para a construção do site da Caixa Econômica Federal e do Banco Renner. E do Banco Paulista eu fiz uma versão para o Banco Mobile também. São projetos que a gente não pode mostrar porque são protegidos por contratos de sigilo, mas foram experiências na área financeira onde eu tive bastante prazer em participar. Mas como designer, assim, eu não escolho muito o segmento que eu gosto de trabalhar. Eu acho que o que aparece a gente tem que se adaptar e tem que ter a empatia de ir lá entender como é que funciona aquela área para poder atender. E mais recentemente eu trabalhei na indústria Porto Belo, que estava passando por um processo de transformação digital também.
E na indústria Porto Belo, ajudei a introduzir alguns processos de UX, alguns métodos de design thinking lá dentro, para a construção não só de soluções para seu público-alvo, que era a maioria arquitetos que trabalham com pisos e revestimentos, então eles precisavam encontrar as informações a respeito desses pisos e revestimentos nas peças digitais da Porto Belo, e eu ajudei a construir isso, a entender quais são as personas, quais eram as jornadas de compra dos produtos, para depois a gente conseguir projetar o novo site da Porto Belo, o site da Porto Belo América, que era a ação da Porto Belo nos Estados Unidos, e mais algumas outras soluções de apoio para os vendedores dos produtos, né, como catálogos de produtos, como ferramentas para geração de orçamentos online e etc., até a integração do sistema do Salesforce, onde eles utilizavam para fazer todo o gerenciamento de CRM da empresa. Então, em todos esses aspectos aí, havia design envolvido, havia necessidade de entendimento de processo, de entendimento de quem era o usuário, de entendimento de como entregar para ele um conteúdo super acessível, amigável e com uma usabilidade boa. Quem quiser me conhecer mais, pode me procurar no LinkedIn, o Biratan Silva. Procuro ser bem ativo na comunidade de UX. Já são mais de 38 mil seguidores, porque eu gero muito conteúdo, compartilho muito conteúdo, oportunidades, e sou um fomentador mesmo, voraz aí da nossa área de atuação de design digital. Então, me procurem no LinkedIn, me adicionem por lá, e podem me chamar para conversar sobre qualquer assunto relacionado à nossa área. Sempre vai ser um prazer compartilhar com gente interessada em fazer o design crescer no Brasil. Um abraço, pessoal.